Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 123. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 4, também 1 Crônicas, capítulos 5 e 6, além do Salmo 25 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Segundo Samuel, capítulo 4. Quando o filho de Saul soube da morte de Abner, em Hebrom, perdeu o ânimo, e todo Israel ficou consternado. Ora, tinha ele a seu serviço 2 chefes de bando, um chamado Baanã e o outro Recabe, ambos filhos de Remon de Berote, benjaminitas. Porque Berote também fora contada entre os benjaminitas, embora seus habitantes se tenham refugiado em Getaim, onde residem até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha também um filho paralítico dos 2 pés. Ele tinha 5 anos, quando chegou de Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama fugiu levando-o consigo, mas, na precipitação da fuga, o menino caiu e ficou manco. Chamava-se Mefibosete. Os filhos de Remote de Berote partiram no maior calor do dia e foram à casa de Isbaal, que estava dormindo a sesta. Penetraram na casa sob o pretexto de buscar trigo e feriram-no no ventre. Recabe e seu irmão Baana conseguiram entrar furtivamente e, tendo penetrado na casa onde Isbaal repousava no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Tomaram-na depois consigo e andaram toda a noite pelo caminho da planície. E levaram a cabeça de Isbaal a Davi, em Hebrom. Eis aqui, disseram-lhe, a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo que queria matar-te. O Senhor vingou hoje o rei, meu senhor, de Saul e de sua raça. Mas Davi respondeu a Recabe e ao seu irmão Baana, filhos de Remon de Berote: pela vida de Deus que me salvou de todos os perigos, o homem que me veio anunciar a morte de Saul, cuidando trazer-me uma boa notícia, tomei-o e matei-o em Ciceleg, em recompensa de sua boa mensagem. Quanto mais agora há homens celerados que mataram um inocente dentro de sua casa, em seu leito, não vos pedirei eu conta de seu sangue e não vos farei desaparecer da terra? Davi ordenou aos seus homens que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés, e penduraram-nos junto da piscina de Hebrom. A cabeça de Isbaal foi recolhida e depositada no túmulo de Abner, em Hebrom. 1 Crônicas, capítulos 5 e 6. Filho de Ruben, o primogênito de Israel. Com efeito, era ele o mais velho, mas como tinha manchado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dele que saiu o príncipe. Mas o direito de primogenitura pertence a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joel: Samaías, seu filho; Gog, seu filho; Semei, seu filho; Micas, seu filho; Reaías, seu filho; Baal, seu filho; Beera, seu filho, que Teglat-Falazar, rei da Assíria, levou cativo. Era ele príncipe dos filhos de Ruben, irmãos de Beera, segundo suas famílias, assim como estão inscritos nas suas genealogias. O primeiro foi Jeiel, depois Zacarias, mais Bela, filho de Azaz, filho de Rosama, filho de Joel. Bela habitava em Aroé, ia até Nebo e Baal-Meon. A oriente, ocupava a terra até a entrada do deserto, que vai até o Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. No tempo de Saul, fizeram guerra contra os agareus, que tombaram entre suas mãos. Habitaram suas tendas na costa oriental de Galaade. Os filhos de Galaade habitavam defronte deles na terra de Bazã, até Selca. Joel, o primeiro; Safã, o segundo; Janaí e Safate, em Bazã. Seus irmãos, segundo suas casas patriarcais, eram Miguel, Mesolã, Sebe, Jorai, Jacã, Zié e Eber. Ao todo, 7. Eles eram filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroé, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Jezezi, filho de Edo, filho de Bus, Aqui, filho de Abidiel, filho de Guni, era o chefe de sua casa patriarcal.
Habitava em Galaade, em Bazã, e nas suas aldeias até as extremidades das pastagens de Sarona. Todos foram registrados no tempo de Joatão, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham em suas fileiras homens valorosos, que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram muito agueiros, em número de 44.760 homens, aptos para o combate. Fizeram guerra aos agareus em Getur, em Nafis e em Nobabe. Eles venceram e os agareus, com todos os seus aliados, lhes foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado a Deus que os ouviu, porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram seus rebanhos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois essa guerra vinha de Deus. Estabeleceram-se no lugar dos vencidos, até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam na terra que vai de Bazã até o Baal-Hermon, o Sanir e a montanha de Hermon. Eram numerosos. Eis os chefes de suas famílias patriarcais: Éfer, Geze, Eliel, Esriel, Jeremias, Odoías e Gediel, homens valentes e poderosos, célebres chefes de suas casas patriarcais. Mas foram infiéis ao Deus de seus pais e prostituíram-se, adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Teglat-Falazar, rei da Assíria, que levou cativos aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Hala, para Rabor, para Ara e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Osiel. Filhos de Anrã: Arão, Moisés e Maria. Filhos de Arã: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abisué. Abisué gerou Boxe, e Boxe gerou Oze. Oze gerou Zaraías, e Zaraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Actob. Actob gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquimaás. Aquimaás gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Actob. Actob gerou Sadoc, e Sadoc gerou Selum. Selum gerou Eucias, Eucias gerou Azarias. Azarias gerou Saraías, e Saraías gerou Josedeque. Josedeque partiu para o exílio quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Eis as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson: Lobni, seu filho; Jaate, seu filho; Zama, seu filho; Joa, seu filho; Ado, seu filho; Zara, seu filho; Jetrai, seu filho. Filhos de Caate: Abinadab, seu filho; Coré, seu filho; Azir, seu filho; Eucana, seu filho; Abiasaf, seu filho; Azir, seu filho; Taate, seu filho; Uriel, seu filho; Osias, seu filho; Saul, seu filho. Filhos de Eucana: Amazai e Aquimote. Eucana, seu filho; Sofai, seu filho; Naate, seu filho; Eliabe, seu filho; Jeroã, seu filho; Elcana, seu filho. Os filhos de Samuel: o primogênito Joel e Abias. Filhos de Merari: Moole, Lobine, seu filho; Semei, seu filho; Oza, seu filho; Samaá, seu filho; Ágias, seu filho; Asaías, seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis os que Davi escolheu. Eles cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda de reunião, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Faziam seu serviço segundo o seu regulamento. Eis os que cumpriam esse ofício juntamente com seus filhos. Dentre os filhos de Caate: Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Suf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Isaar, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel. À direita estava seu irmão Osaf, filho de Baraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Basaías, filho de Melquias, filho de Atanai, filho de Zara,
filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jete, filho de Gerson, filho de Levi. À sua esquerda estavam seus irmãos, as Meraritas, Etã, filho de Cuzi, filho de Abidi, filho de Maloque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Reucias, filho de Amazai, filho de Boni, filho de Somer, filho de Moole, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas estavam encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oblações no altar dos holocaustos e no altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço do Santo dos Santos e faziam a expiação por Israel, segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisué, seu filho, Bosse, seu filho, Oze, seu filho, Zaraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Actobe, seu filho, Sadoc, seu filho, Aquimaás, seu filho. Eles se estabeleceram nos territórios das seguintes cidades: aos filhos de Arão, da família dos Caatitas, que por primeiro a sorte designou, foi dada Hebrom e suas redondezas, na terra de Judá. Mas foi dado a Calebe, filho de Jefoné, o território da cidade e suas aldeias. Foi, portanto, dada aos filhos de Arão a cidade de refúgio, Hebrom, Lebna e seus arredores, Jeter, Estemo e seus arredores, Helom e seus arredores, Dabir e seus arredores, Azã e seus arredores, Bet-Sames e seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gaba e seus arredores, Almate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total de suas cidades foi de 13, conforme suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam, pela sorte, 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, de Dan, e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades da tribo de Issacar, de Azer, de Neftali e de Manassés, em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas, pela sorte, 12 cidades das tribos de Ruben, de Gad e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim foram designadas, por meio da sorte, as cidades indicadas pelo nome. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhes couberam eram da tribo de Efraim. Foram-lhes dadas as cidades de refúgio, Siquém e suas redondezas, na montanha de Efraim, Gazer e seus arredores, Jecmaã e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, Aialon e seus arredores, Get-Remon e seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner e seus arredores, Balaã e seus arredores. É o que foi dado às famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson foram dadas, na meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã e seus arredores, Astarote e seus arredores, da tribo de Issacar, Sedes e seus arredores, Daberet e seus arredores, Ramote e seus arredores, Anem e seus arredores, da tribo de Azer, Masal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Hucoque e seus arredores, Roob e seus arredores. Da tribo de Neftali, Sedes da Galileia e seus arredores, Ramon e seus arredores, e Cariatarim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas, da tribo de Zabulon, Ramon e seus arredores, Tabor e seus arredores. Do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente, da tribo de Ruben, Bozor no deserto e seus arredores, Jaza e seus arredores, Sedmote e seus arredores, Mefaate e seus arredores. Da tribo de Gade, Ramote em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Rezebom e seus arredores, e Jazer e seus arredores. Salmo 25 da Bíblia Ave Maria. De Davi. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado retamente, e, confiando em vós, não vacilei. Sondai-me, Senhor, e provai-me. Escrutai meus rins e meu coração. Tenho sempre diante dos olhos vossa bondade, e caminho na vossa verdade. Entre os homens iníquos não me assento, nem me associo aos trapaceiros. Detesto a companhia dos malfeitores, com os ímpios não me junto. Na inocência lavo as minhas mãos. E conservo-me junto de vosso altar, Senhor, para publicamente anunciar vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas. Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Não leveis a minha alma com a dos pecadores, nem me tireis a vida com a dos sanguinários, cujas mãos são criminosas e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, procedo com retidão. Livrai-me e sede-me propício. Meu pé está firme no caminho reto. Nas assembleias, bendirei o Senhor. Muito bem,
2 Samuel 4 é muito importante para nós prestarmos atenção, porque temos Davi buscando ser um homem honrado. À medida que nos aprofundamos em Crônicas, vamos nos concentrando nos traços positivos e nos pontos fortes do caráter de Davi. Agora, em 2 Samuel, veremos as feridas, falhas e realismo de Davi. Davi tem muita força, mas ele tem muitos defeitos também. Vemos quão consistente Davi é em 2 Samuel 4, vemos seu personagem por completo. Davi, desde o início, tem sido alguém que não necessariamente tem prazer em violência. Davi não tem prazer em punir aqueles que não precisam ser punidos, segundo ele. Mais tarde, veremos que Davi deveria ter tomado mais providências para punir aqueles que mereciam castigo, mas agora Davi está tendo misericórdia do seu inimigo. Muitos em Israel estavam chamando Isbaal para ser o novo rei de Israel. Ele era o inimigo de Davi. E ainda, quando Recabe e Baana entram na casa de Isbaal e o assassinam na cama, eles dizem a Davi que destruíram o último membro restante da família do rei Saul. Davi responde destacando o fato de que isso não era como as coisas deveriam ser feitas. Este vai ser um novo reinado sob Deus. Não vão fazer as coisas assim. Lembram do final de Juízes? Todo homem fez o que era certo aos seus próprios olhos. Mas aqui temos Davi que está deixando absolutamente claro que não será assim que seu reino de Israel agirá. Eles não serão uma confederação solta de tribos que tomam a lei em suas próprias mãos. Eles serão um reino unido, que estão sob a lei do Senhor. Lembre-se que Samuel havia dito que se ele fosse rei, ele tinha que conhecer a lei do Senhor. Ele tinha que ler a lei dia e noite. Davi falará sobre isso em Salmos. Senhor, como amo a tua lei. Eu pondero sobre isso dia e noite. Aqui está um exemplo de Davi vivendo assim. Quando os assassinos chegam a Davi, ele recompensa seus mortos malignos, matando-os, aplicando justiça sobre eles. Ele mostrou ao povo de Israel que não era assim que as coisas deveriam ser feitas em seu reino. Pode ter sido assim antes, com confederações frouxas e juízes imperfeitos, e todos fizeram o que era certo aos seus próprios olhos, mas não seria mais. Crônicas não será apenas seguir Davi, mostra como ele prefigura a vinda de Cristo, mas também mostra a esperança no restabelecimento do reino, do trono real e também da adoração do templo. Quando 1 e 2 Crônicas foram escritas, acredita-se amplamente que foi depois do exílio babilônico. O povo de Israel sofreu uma derrota incrível, eles foram exilados e basicamente Davi uniu todas as 12 tribos, mas depois do rei Salomão, essas 12 tribos são divididas. Eles têm 10 tribos no reino do norte e 2 no reino do sul, que é Israel ao norte e Judá ao sul. Crônicas é escrita após essa divisão de tribos, mas também após a destruição das 10 tribos do norte de Israel, e o exílio e retorno das 2 tribos do sul, as 2 tribos do sul que formavam o reino do sul, que era Judá. O cronista está dizendo que há uma linhagem de Davi, Judá, e uma linhagem de Levi, e vamos seguir essas famílias em particular. Por quê? Eles ansiavam pelo restabelecimento do reino e a adoração do templo ao seu status completo. Então esses são os pontos principais do cronista que escreveu Crônicas. Tenhamos paciência, porque chegaremos lá. Mas primeiro, ainda temos vários nomes para passar. Mas é um presente. Reconhecemos que Deus trabalha no tempo e na história. Isso sim se torna incrível. Deus se faz humilde, que nos fez em amor e continua a nos manter em existência por amor. E continua a falar conosco, nos guiar e nos proteger por amor. O Deus da eternidade que entrou no tempo quer entrar também em cada uma das nossas vidas. Precisamos sempre da graça. Precisamos das orações uns dos outros para nos ajudar a permanecer na graça. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.